E colocamos como título: revestido pelo poder no altar de Deus. E diz assim o texto sagrado: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, que eram os inimigos daquela ocasião. Então se virou o Senhor para Gideão e disse: vai nessa tua força, que era a revolta, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor novamente: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, os inimigos, que eram milhares, como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, disse Gideão, dai-me sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, a carne pôs em um cesto e o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Naquela mesma noite, Deus voltou novamente a falar com ele. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, porque havia outro. Então Deus foi específico. Derriba o altar de Baal. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo do baluarte, em camadas de pedras. Toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieras a cortar. Poste ídolo era a imagem de Baal, que na época era adorada como deus da fertilidade, simbolizava o órgão sexual masculino. Derriba e corta. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou o arrebate, que é a trombeta. E os abiezritas, que era o povo, se ajuntaram após dele. Juízes 6:11, depois você pode continuar lendo a história. Aqui está a história de Gideão. Aqui está a história do povo de Israel, naquela ocasião, que está registrado no livro de Juízes. Dentre muitas ocasiões do povo, dentre muitos acontecimentos, aqui está mais um dos acontecimentos registrados e que foi facto. Aconteceu. Verdade é que toda essa história fala da humilhação, porque
Os inimigos vinham, roubavam tudo, o povo não tinha sustento, começaram a se esconder em cavernas como ratos. O povo estava humilhado. Humilhado. Nós sabemos que essa história retrata essa situação. Imagine você, um povo que era valente, um povo que foi conhecido pelas quedas da muralha de Jericó, um povo que desapossou uma terra depois de vencer gigantes, homens que quando terminava a luta, a espada estava colada em suas mãos, homens valentes, que valiam por 1000, homens que eram soldados que valiam por 100, por 50, que eram tão peritos e precisos que não errava um fio de cabelo com a funda. Um povo que fez história, naquela ocasião, não passava de pessoas amedrontadas e escondidas dentro de uma caverna, humilhadas. Ele estava malhando trigo escondido no lagar, lugar de fazer vinho, de pisar uva. Ele estava improvisando, como muita gente improvisa a vida, empurrando ela com a barriga. 7 anos de vergonha. E eu digo para você, diante desse quadro todo, de um povo humilhado, de uma vida humilhada, mas essa não era a maior dor de Deus. A maior dor de Deus não era ver um povo passando fome. Não. Porque todo aquele problema não era um destino, era uma consequência do erro. Era uma colheita do que foi plantado. Porque não há destino e nem muito menos sorte e azar. A maior dor de Deus não era ver um povo que um dia brilhou para a glória dele e pela mão dele, hoje vê esse povo fugindo, escondendo-se em buraco como rato. A maior dor de Deus não foi essa. Verdade é que Deus mandou o anjo, como ele está falando aqui na minha boca agora com você. Verdade é que Deus deu a promessa. Esses inimigos que são milhares, eram como gafanhotos, diz a Bíblia, sobre a terra. Deus falou, porque eu estou contigo. Esses inimigos vão cair como um só homem. Verdade é que a moral daquele povo estava tão caída que Gideão se acovardou naquele momento. Ele disse, eu não, manda outro. A minha família é pobre. Eu sou incapaz porque sou o mais pobre da minha família. Verdade é que ele estava complexado, ele estava cheio de medo. A moral dele, o entusiasmo, a expectativa era zero. Verdade. E nessa conversa do anjo com Gideão, ele disse, novamente ele disse, o Senhor é contigo. E termina a conversa, ele apresentando uma oferta de gratidão. Mas repito, as coisas ainda não estavam resolvidas. E a maior dor de Deus não era toda aquela vergonha. À noite Deus aparece e revela o que ele queria e a razão de toda a vergonha daquele povo. Deus aparece à noite e fala, Gideão, eu já não sou adorado mais. Eu já não sou Deus de vocês. Eu já não sou Senhor para vocês. Verdade é que aquele povo conhecia a palavra. Aquele povo sabia quem era o Deus de Israel. Prova que no diálogo com o anjo, o que Gideão falou? Cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles sabiam do que estava escrito. Mas aquele povo deu as costas para Deus. Aquele povo se entregou à sua vaidade, à idolatria, ao orgulho, à dureza de coração. E no lugar de Deus, colocaram um altar para um outro Deus. Remover o Deus, deixar o Deus de lado, que é o que muitos fazem hoje.
E ao invés de adorar o Todo-Poderoso, o Criador, o dono da nossa vida, o dono de tudo, estavam adorando um Deus da fertilidade, simbolizado por um órgão sexual masculino, e estavam idolatrando aquele poste ídolo em forma de Deus. Imagine a dor de Deus. A dor de Deus não era a falta de comida. Porque, repito, aquilo era consequência do erro. Causa e efeito. A dor de Deus foi ser trocado por um pedaço de pau e um pedaço de pedra. A dor de Deus é que o altar dele já não existia mais. Ninguém queimava incenso para Deus, queimava para Baal. Ninguém glorificava e dizia, ó Senhor nosso Deus. Não, adoravam e diziam, Baal é Deus. Deus foi deixado de lado. Nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas trocam Deus pelas suas vontades. Olhe para cá. Trocam Deus pelo seu orgulho, por não querer mudar e dizer, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim. Você escolheu ser assim. Porque Deus te criou para ser imagem e semelhança dele. Mas você insiste nessa mágoa. Você insiste nesse mau caminho. Você insiste nesse ódio. Você insiste nesse vício. Você insiste nesse orgulho. Você insiste no adultério, na idolatria, na mentira, no engano, na desonestidade, na pornografia, na prostituição. Não sei quem é você, não sei o que você faz. Você insiste em viver a vida à sua maneira. Deus só fica na história. Deus só fica na palavra mesmo. Então Deus entendeu que ele estava sendo deixado de quê? De lado. E Deus sabia que nada iria mudar. Atenção. Nada iria mudar se no meio daquele povo não surgisse alguém que estivesse disposto a dar início a uma nova história com Deus. Deus escolheu você. Meu pai não vem à igreja, ora por ele. Meu marido saiu da igreja, ora por ele. Você tem fé, você tem uma alma e você tem a promessa. Se alguém está contigo, amém. Se você está sozinho, graças a Deus. Só assim ninguém vai poder bater nas tuas costas e dizer, foi eu que fiz, foi Deus que fez. Ninguém teve a coragem desse homem. Ninguém fez o que esse homem fez. Ninguém ouviu Deus como ele ouviu. Verdade é que muitos ali no meio sabiam do erro, mas não mudavam. Sabiam que Baal não era Deus, mas não tiravam o altar dele dali. Sabiam que o altar de Deus foi esquecido, mas ninguém procurava levantá-lo novamente. Sabiam que Deus já não era servido como ele era digno. Deus estava sendo deixado de lado. Mas ninguém fazia nada para mudar. E esse é o problema de muita gente. As pessoas querem chorar suas lágrimas, suas lamúrias, suas dores diante de Deus. E contar suas desaventuras, seus sofrimentos, mas não querem mudar. E pior do que isso, não querem eleger Deus como primeiro. Quando Deus convida elas para abrir mão do seu pecado, porque, entenda você, vida no altar, não é só você pegar um envelope, colocar aqui um pedido que você vai fazer, e no dia determinado você vir aqui entregar, e você dizer assim, coloquei minha vida no altar. Faz parte, mas é muito mais que isso. Vida no altar é você colocar Deus como primeiro, no topo da tua vida, mesmo que isso desagrade a muita gente. Gideão sabia que ia desagradar, por isso que ele foi lá e fez o que tinha que fazer, não falou para ninguém, fez de noite.
Por isso que eu digo que você tem que fazer para Deus é você e quem? Se é teu e se é seu, você não tem que fazer nada para Deus que não seja seu. Verdade é que as pessoas não querem desagradar aos outros ou a si próprias e querem que Deus mude a vida delas. Deus foi deixado de lado. A dor de Deus foi porque ele já não era mais Senhor do povo. E quando ele falou com Gideão, ele encontrou naquele homem o que ele não havia encontrado nos outros. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ele tirou o altar de Baal. Significa o mesmo de você remover essa mentira, essa amante, esse ódio, abrir mão desse orgulho e perdoar, largar esse vício. De repente agora, nesse período de pandemia, tua fé foi lá embaixo. Por quê? Porque enquanto você vinha à igreja, você tinha um pastor para te estimular a fazer a vontade de Deus. Enquanto você estava na igreja, o ambiente da fé, porque verdade é que esse ambiente contagia, porque é o ambiente da fé. E você está ouvindo isso agora, porque o ambiente é da fé. E você não tinha mais esse ambiente. Como Deus não estava a ser o primeiro, mas você estava sendo empurrado pela fé dos outros, tua fé foi abaixo. E aquilo que você estava a fazer, mas não fazia de todo o coração, você parou. Porque quando nós fazemos algo para Deus de todo o nosso coração, independente do que os outros pensam, independente do que o pastor me fala, eu vou dar ouvidos à voz de Deus, independente dos meus problemas, das minhas dores, de pandemia, de luta, de dificuldade, se Deus é o primeiro, eu vou ser com Ele o que eu sempre sou. Eu não vou mudar com Deus. E a verdade é uma, tem pessoas que mudaram com Deus nesse período. Tem pessoas que deram as costas para Deus, voltaram a fazer as coisas erradas, quebraram sua fidelidade com o altar. E Deus está em busca de verdadeiros o quê? Adoradores. Deus queria fazer algo extraordinário, mas ele precisava primeiro o quê? Ele precisava primeiro ser colocado como primeiro. Ele precisava ser reconhecido por alguém no meio daquele povo, prostrado e entregue à idolatria. Deus queria que alguém assumisse a fé. Eu creio, eu vou seguir, eu vou fazer. E aí ele encontrou quem? Gideão. Que antes do altar era fraco, sim, mas depois do altar se tornou forte. Antes do altar era o pequeno, sim, mas depois do altar se tornou grande. Antes do altar se acovardou, sim, mas depois do altar ele se tornou um homem de coragem, de atitude. Bem, o resto da história é consequência do que ele fez no altar. A estratégia que Deus deu, 300 homens vencer milhares, e é facto. A estratégia que Deus deu, a queda dos inimigos de uma maneira sobrenatural, o livramento de um povo que estava na mão do diabo, do inimigo, na miséria, tudo isso só foi possível porque um homem colocou Deus em primeiro e um homem levantou o altar para quem? Para Deus. Nós vamos tocar a trombeta. Se aqui agora, nesse momento, Deus encontrar na igreja pessoas como esse homem, Deus vai fazer na sua vida o que fez na vida dessa mulher que a gente assistiu, o que fez na vida de Gideão. Você vai ser o novo Gideão a escrever uma história. Mas, por favor, Deus não vai mudar a tua história por causa do teu problema, por causa da sua lágrima. Não. Ele só vai mudar a sua história se você colocar Ele como primeiro, se você adorá-lo como Deus e se você levantar o altar dele e fazer dele o Senhor da tua vida. Do contrário, todas as suas necessidades nada mais serão do que mais necessidades diante de tantas nesse mundo. Eu tenho que colocar minha vida no altar.
porque o tempo não espera. E remova todos os altares de Baal, coisas e pessoas, sentimentos. De repente o altar de Baal na tua vida é um sentimento que não quer abrir mão e que é errado. É um desejo, é um sentimento, é uma pessoa, é algo que está te afastando de Deus. Isso faz parte do altar. E aí, senhor, senhora, o que a gente acabou de ler no finalzinho da folha. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os hebrezitas se ajuntaram após ele, e a vitória foi certa. Deus vai entrar em você, e de um fraco vai fazer um forte, de um caído ele vai te levantar, e o sobrenatural, o extraordinário vai acontecer através de você. E quem te viu verá. Ninguém vai entender, porque milagre não se explica, mas Deus vai fazer ele. Quem crê